Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se hospitalizado e por isso vai evitar falar da Ministra das Finanças. João Miguel Tavares declara-se mal conspirado porque, afinal, os senhores informáticos do Sítios não sabotaram coisa nenhuma. E Pedro Mexia confessa-se sentimental com Angola. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana Gold, que começou com o Presidente da República a pôr tudo em pratos limpos e a garantir que as próximas eleições não serão antecipadas, vamos falar disso e também de vistos Gold daqui a pouco, neste Governo de Sombra, em que o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Taxas e Taxinhas. É para voltar a pôr o Ricardo Araújo Pereira a cantar o fado? Isso! Acho fantástico. Trouxeste a guitarra ou não? Não, eu prometo, enfim... Eu prometo, sempre que puder, agora fazer um Governo de Sombra musical. Mas à capela não te atreves? Não me atrevo, não. Até para não martirizar os Lima parece que resultou. Mas resultou em grande. Aliás, Pedro Lima ainda anda por aí a pedir desculpas, a dizer que se excedeu um bocadinho e tal. Não, aquilo foi perfeito, porque foi uma espécie de preliminar generosíssimo que depois fez com que António Costa ficasse entalado quando realmente o orçamento de Lisboa vai cá para fora, não é? É dos que acha que António Costa cometeu um erro político ao introduzir esta nova taxa para turistas? Vamos lá ver. Eu agora sempre falo de António Costa, vou dizer... Vamos lá ver. Vocês já repararam que ele diz vamos lá ver? Sim, nunca reparaste. Tu és um homem que você vê estas coisas. António Costa, cada vez que fala, e na quadratura, ele começa a... Vamos lá ver. Então, vamos lá ver. O problema de António Costa é... Que é verdade, porque ele só quando chegar ao governo é que vai ver. Como geralmente acontece aos líderes da oposição. Não, a minha tese é o contrário dessa. Na verdade, António Costa, ao contrário daquilo que é habitual em líderes da oposição, já está a ver. E isso é a coisa mais engraçada deste percurso até às eleições. O facto de António Costa ter um cargo executivo numa Câmara Municipal faz com que o escrutínio que se pode fazer sobre ele seja muito superior àquilo que seria um habitual líder da oposição, que a única coisa que faz é estar no Parlamento a mandar bocas. E, portanto, isso torna a sua vida mais difícil para ele, torna a vida mais interessante para nós eleitores, que podemos, de facto, avaliar, através do seu contributo nas atividades da Câmara Municipal de Lisboa, que primeiro-ministro é que nós vamos ter. E o primeiro-ministro que nós vamos ter é, evidentemente, o presidente da Câmara de Lisboa, que é falta de dinheiro na Câmara, portanto é preciso ir arranjando as tais taxas e as tais taxinhas. O Rui Ramos escreveu esta semana um texto muito interessante no Observador, em que dizia: parem com as questões ideológicas, porque isto não há esquerda e nem direita nos partidos do arco de poder. Aquilo que existe é realmente governo e oposição. E quem está a governar alguma coisa, como António Costa está, tem sempre a sua vida dificultada. Mas é bom isto, hein? Isto é bom para nós, eleitores, vemos aquilo que nos espera. O Rui Ramos pode dizer no Observador que não há esquerda nem direita, mas não pode dizê-lo na Universidade de Coimbra. É por isso que ele não é lá. Exatamente. Professor. Paulo Portas reagiu de forma contundente à introdução desta taxa e ao orçamento da Câmara de Lisboa. O Governo tem moral para ser contundente numa matéria destas, Pedro Mexia? Os governos de dependência de moral estavam paralisados, não é? Não creio que a coisa se possa pôr do ponto de vista da moral do governo. Há uma coisa que se pode dizer, é que... Pode-se pôr do ponto de vista da moral, porque podemos, olhando para as palavras, ouvindo as palavras de Paulo Portas, pensar se é legítimo ou não que ele aponta a outros algo que provavelmente também se lhe pode apontar a ele. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é saber uma coisa que é objetiva, independentemente da argumentação do Governo, e o que é objetivo é que o turismo é uma das coisas que tem estado a correr bem. O ano passado foi um ano indiscutivelmente bom. Talvez neste contexto, quando nós temos tão pouca coisa para oferecer ao mundo, e uma das mais significativas é o turismo, talvez não seja uma ideia extraordinária
taxas e taxinhas sobre o turismo. Tem que ser €1. Não, mas a questão não é €1. Na passagem. A questão não é €1. Qual é a questão? Aliás, porque isto encontra em várias capitais e várias cidades europeias existem em Roma taxas, são €6. Existem taxas destas e isto estava previsto na tal reforma da fiscalidade verde e isto foi discutido com as associações da hotelaria, etc. Eu diria que o maior problema, uma vez sem exceção, invocando a minha qualidade não de jurista, mas de licenciado em Direito, é que isto não é uma taxa. Uma taxa é uma prestação que tem uma contrapartida. Não há nenhuma contrapartida. Isto é um imposto municipal. É um imposto municipal. A Câmara de Lisboa decidiu criar um imposto. Só que, por azar, não cabe a uma Câmara Municipal criar impostos, que é uma competência legislativa da Assembleia da República. E, portanto, o António Costa vê-se obrigado, e as pessoas da Câmara vêem-se obrigadas a dizer, bom, há uma contrapartida porque os turistas usufruem das mesmas infraestruturas. Bom, caramba, isto... Os turistas andam a fazer turismo acima das suas possibilidades. Usufruem daquilo que os munícipes também usufruem. Não sendo falso, esta formulação assim... Eles andam nas ruas. É de um grau... À noite usam de mistificação. É como, iluminação pública. O inimigo público dizia esta semana que o António Costa ia pagar também a taxa, visto que neste momento é um turista em Lisboa, na Câmara de Lisboa. Portanto, quer dizer, e de facto, se a lógica é esta, então podemos estender esta noção, mas não me parece uma boa ideia, quer taxar o turismo, quer chamar a um imposto uma taxa. É a favor ou contra as taxas e taxinhas, Ricardo Araújo Pereira? Eu não tenho nada contra taxas e taxinhas. E taxinhos? E taxinhas, aí é que está. Era aí que eu queria chegar. É que, em primeiro lugar, é divertido que um governo que é a favor de taxonas seja contra taxinhas. Acho que o Ciberdúvidas registra taxonas. Talvez. Vais ver se na próxima newsletter não aparece lá taxonas. Bem dito, bem dito. Isso é divertido. Certo. Somos a favor de taxonas, agora com taxinhas, isso é que não pactuamos. Mas eu sou a favor de impostos, de taxas, porque é assim que as coisas funcionam, não é? Agora, como diz e bem João Miguel Tavares, porque tanto eu como Francisco Louçã achamos que ele realmente tem um papel importante na nossa sociedade. Papel de publicista? Já os taxinhos, porque, reparem, uma das realizações que estas taxas e taxinhas vão apoiar, aparentemente, é um centro de congressos. Parece que os hoteleiros não acham muito necessário. Não acham interessante, até Lisboa. Em Lisboa já tem um centro de congressos, vários centros de congressos. A antiga fila hoje em dia é o centro de congressos de Lisboa e não é pequenina. Até porque não aconteceu nada recentemente em Lisboa. Sim. Que nós pensemos, olha, é preciso canalizar dinheiro para aqui. E canalizar é um bom verbo. Não aconteceu nada em Lisboa nas últimas semanas que nós pensemos, olha, há aqui um déficit na cidade, a haver dinheiro era para resolver este problema. Felizmente, isso não se tem passado. Eu espero que, ao menos, e na esteira do que acaba de dizer Pedro Mexia, que também tem um papel extremamente importante... Acaba de dizer com ironia. O que eu pretendo, então, é que estas taxinhas ao menos sirvam para fazer o tal centro de congressos e uma verba adicional, se calhar em vez de €1,20, para boias. Exato. Para quando o centro de congressos estiver alagado. E botes, não? Talvez gôndolas, uma gôndola. Sim, certo. O centro de congressos, então, mas com boias para os utentes do centro de congressos poderem fazer face aos dias chuvosos. Está escolhido para o João Miguel Tavares o Ministério das Taxas e Taxinhas. O Pedro Mexia quer ser Ministro da Baixaria para tutelar que tipo de baixezas? Estávamos a falar da baixa, mas não é dessa. Não é essa baixa, não. Um tipo de temas que eu raramente ou nunca trago para o programa, porque eu acho Devo dizer que estou espantado por antecipação. Porque os temas da vida privada são temas da vida privada, mesmo que possam ter, como este tem, contornos que não são estritamente da vida privada. Estamos a falar se trata de uma conferência de imprensa... Quando se trata de uma conferência de imprensa... Já se passa à vida pública. Estamos a falar do caso Carrilho. O Manuel Maria Carrilho esta semana deu uma conferência de imprensa indignado pelo facto de
o Governo ter convidado a ex-mulher, Bárbara Guimarães, para participar num encontro Exatamente. de Contra a contra a violência doméstica. E Manuel Maria Carrilho argumenta que aquilo é um ataque pessoal e é um ataque contra o PS e que é inconstitucional. Porque há, neste momento, em tribunal, um litígio entre ele e Bárbara Guimarães. O que eu acho que é importante separar nesta questão é aquilo que são factos e aquilo que são alegações. E começar por dizer que, embora todos nós possamos ter opiniões de café sobre estes assuntos, são opiniões de café, e isto, apesar de tudo, não é um programa de café, e, portanto, não se trata da questão substancial, sobre a qual não tenho nada a dizer. Tenho as minhas opiniões, mas não as vou partilhar. Agora, Só no café. Só no café. Agora, há alguns factos e há algumas alegações. E os factos são, houve um divórcio acrimonioso, como é público, houve acusações de parte a parte, embora umas bastante mais mitigadas no seu alcance e na sua baixaria do que outras, diria eu, já vou falar disso. E o terceiro facto é que houve um convite do Governo para, associando Bárbara Guimarães a uma campanha contra a violência doméstica. Isto são factos e ninguém pode desmentir estes factos. O resto são processos de intenções, ou seja, o que se passou entre o casal ninguém sabe, ninguém sabe, eu não sei e portanto não sei quem é que tem razão, quem é que não tem razão. Dizer que o Governo convidou Bárbara Guimarães como forma de chegar a ele também me parece um processo de intenções, no sentido em que há uma série de figuras públicas que têm colaborado em campanhas deste género, portanto faz todo o sentido. Poderia haver um melindre de facto havendo um processo a decorrer e havendo uma polémica pública a decorrer, o Governo, eu provavelmente não teria convidado, se fosse eu a decidir isso, mas também me parece um processo de intenções. E é importante separar estas coisas, porque o que é que Manuel Maria Carrilho acusa o Governo de um golpe baixo. Mas isso, que é uma alegação, pode ser contraposto com golpes baixos que ele próprio, factualmente... golpes baixos literais? Não, golpes baixos no sentido de que Manuel Maria Carrilho trouxe para público e para as páginas dos jornais e das revistas as questões do seu divórcio, fez acusações específicas e algumas absolutamente repugnantes, independentemente da sua veracidade. Até podiam ser, por hipótese, todas verdadeiras, mas não se traz aquilo para as coisas que ele acusou concretamente a ex-mulher. E, portanto, há uma baixaria provada, que é quem traz para a praça pública assuntos da intimidade, alegando, evidentemente, legítima defesa, mas não há legítima defesa para a baixaria, não é? O resto é um processo de intenções. Talvez fosse prudente não convidar alguém que está metido numa situação litigiosa destas, mas não confundo os factos com as alegações. A atitude e a conferência de imprensa de Manuel Maria Carrilho foram muito criticadas em vários textos, em redes sociais, etc. E houve no jornal I a transcrição de uma frase de Manuel Alegre que apoiaria Manuel Maria Carrilho. Entretanto, Manuel Alegre já escreveu ao jornal I dizendo que não foi bem isso que ele disse, mas em todo caso... Em todo caso, há uma pessoa que também fez declarações ao jornal I e que ainda não desmentiu que tivesse dito aquilo. E são essas as frases que eu acho... É essa frase que eu acho mais relevante e à qual eu me junto, que foi uma frase de Hermínio Loureiro. Nunca pensei juntar-me a grandes frases de Hermínio Loureiro, mas neste caso acho que faz todo o sentido, que é, quando contactado pelo jornal I a propósito deste caso, aconselhou Manuel Maria Carrilho a ir ao médico urgentemente. E, portanto, ele ainda não desmentiu e é isso que eu me uno, porque eu queria só sublinhar uma notícia, que era a notícia destas jornadas... Está um homem a tratar o assunto com pezinhos de lã e pronto, e entra... Sabes que é bem, essa é a minha principal característica, é a subtileza. E há uma notícia sobre as jornadas contra a violência doméstica e de género, que era assim que se chamavam, que dizia assim: começa esta terça-feira em Lisboa uma leitura dramatizada dos textos Feridas de Morte, que é um texto de uma senhora jornalista chamada Serena Dandini. E depois
acrescentava que essa leitura é feita por figuras públicas como Bárbara Guimarães, Cláudia Semedo, Eneida Marta, Fátima Campos Ferreira, Fátima Lopes, Joana Latino, Lucília Raimundo, Marisa, Paula Magalhães, Sandra Barata Belo, Silvia Alberto e Tânia Ribas de Oliveira. Não, eu não sei se todas estas pessoas foram vítimas de violência doméstica. Ou casadas com Manuela Maria Carrilho. Ou casadas com Manuela Maria Carrilho. Eu diria que a senhora foi convidada como uma longa fila, aliás, entediante, como tu já davas mostras de... Eu estava a ver o presidente da audiência. Temos de trazer uma pizza para o Carlos na próxima. Entediante. E, portanto, foram pessoas que foram convidadas. Ainda por cima, Manuela Maria Carrilho tem tido uma atitude que eu dispenso de comentar, porque se eu começo a comentá-la, não serei tão ponderado como Pedro Mexia. Então já e tem usado as revistas cor-de-rosa todas e continua a usá-las. E chamam os jornalistas... Enfim. Isto é apenas um caso de ordem pessoal? Isto enerva-me um bocadinho, portanto... Não, o meu então médico vamos poupar não falar muito disto. Isto é apenas um caso de ordem pessoal ou também tem uma componente de ordem política, Ricardo Araújo Pereira? Julgo que tem uma componente de ordem política e é claramente um modo de atacar Carrilho que está em alta. Não é? Ele... A certeza que as pessoas do PSD estavam a pensar como é que a gente há de minar a credibilidade o PS. Esta vaga de fundo. Se esta vaga de fundo em torno de Manuel Maria Carrilho. Espera, já sei. Eu gostava muito de falar sobre este caso, infelizmente esqueci-me das luvas e da pinça, porque tenho alguma repugnância em falar sobre ele. Agora, eu devo dizer que até certo ponto concordo que é estranho o convite a Bárbara Guimarães para participar nas conferências jornadas sobre violência doméstica. Porquê Bárbara Guimarães? Porque não todas as ex-mulheres de Manuel Maria Carrilho, quer dizer... Pronto, eu tentei. Temos o Pedro Mexia. Eu queria só dizer... Possível. Talvez, o Pedro Mexia está-me a censurar e não estou nada. Eu admito que possa ter ido um pouco longe demais. Eu tentei ser polícia bom, mas vocês querem ser polícias más? Serei talvez uma má pessoa por ter dito isto que acabei de dizer, mas nunca acusei em público a mãe das minhas filhas de ser bêbada. E portanto, Deus sabe que tinha razões. Ai, que lá em casa. Eu vou ter de arranjar uma maneira de, quando isto passa, não estarmos a ver lá em Mas casa. o problema é que não foi só ser bêbada, não é? Há coisas bem mais graves. Agora diz assim, excelsa esposa, era tigeria. Vamos esperar que... Temos o Pedro Mexia, ministro da Baixaria, e o Ricardo Araújo Pereira, que quer ser ministro do chamado quê, Ricardo Araújo Pereira? O chamado Muro de Berlim, a propósito da chamada queda do Muro de Berlim. Eu queria... O chamado muro caiu há 25 anos. Exato, há um chamado quarto século e a efeméride foi referida no chamado Avante. No chamado jornal Avante, enfim, num texto intitulado a chamada queda do Muro de Berlim. Logo esta semana que o Ricardo foi referido num texto do Avante que o considerava certeiro, como em geral costuma ser. Em geral. Esta é das vezes em que não vou ser certeiro. Traz para aqui isso. Para a semana já não vai ter miminhos. Não vou ter. Mas eu não sabia disso. Isso foi o moderador do programa é que já depois de eu ter escolhido o tema... Só para te bater. Me alertou para o facto de haver lá uma simpática... Isso não é totalmente factual, mas está bem. Não é. Não. Eu mandei o link antes. Foi. Tu é que não lês os mails. Eu é que não leio os mails, então está bem. Posso, antes de falar deste tema, fazer uma breve digressão autobiográfica, que são sempre tão interessantes. Sim, vamos a isso. Quando eu andava na quarta classe, em 1984... Vamos lá fora. Não. Vocês vão achar isto interessante. Chama 1984. No chamado em 1984, a irmã Joaquina ensinou-nos... Curioso número. A irmã Joaquina ensinou-nos uma canção que, enfim, com ressonâncias ideológicas evidentes, mas que na altura nem eu nem os meus coleguinhas tínhamos compreendido. A canção era esta. Os muros vão cair, e mesmo que demore muito, eu só sei dizer que os muros vão cair. Isto em 1984. Acho que está sempre agora. Sim. Há uma ressonância de Francisco Fanhais, não há? É possível. Achas? Tinha um toquezinho de Francisco Fanhais. Mas não sei se Francisco Fanhais subscreveria esta letra. Isto foi Irmã Joaquina, 1984.
1984. Achas que subscreveria? Vemos, ouvimos e lemos. Sim, exatamente, não podemos ignorar. Isto é Irmã Joaquina, 1984. Em 1985, Álvaro Cunhal publicou um livro chamado O Partido com Paredes de Vidro, em que prevê, diz ele, talvez ainda no decorrer do século XX, a derrota do capitalismo pelo socialismo. Em 1989, portanto, 5 anos depois de Irmã Joaquina e 4 anos depois de Álvaro Cunhal, cai chamadamente o Muro de Berlim. Portanto, Irmã Joaquina 1, Álvaro Cunhal 0. Quando eu percebo que Irmã Joaquina, em termos de análise das grandes questões políticas, está 2 passos à frente de Álvaro Cunhal, o que é isto? Eu fiquei... Não foi logo em 89 que eu percebi isso, mas bom. Não, até porque a irmã Lúcia já tinha falado nisso. Exatamente, a irmã Lúcia... Tudo que seja irmãs são, enfim... Eu assinalo a falta de irmãs no comentário político atual. Entretanto, lá para 2002, sai a 6ª edição do Partido com Paredes de Vidro, em que Álvaro Cunhal escreve um prefácio a dizer: sou capaz de me ter enganado. Realmente sou capaz de me ter enganado. Mas o João Amaral, de quem eu tenho muitas saudades, vale a pena dizer... Antigo deputado do PCP? Antigo deputado do PCP. As pessoas às vezes dizem: Jesus Cristo foi o primeiro comunista. E é possível que o filho seja comunista. Agora o pai não é de certeza, porque dizimos a todos. O filho deixou que o matassem. E depois vai João Amaral, vai Luís Sá, vai tudo. Enfim, vai tudo deito. Obrigado, senhor. João Amaral, de quem eu tenho muitas saudades, escreveu na altura um texto em que contabilizava o número de linhas do prefácio de Álvaro Cunhal que ele gastava a justificar esse erro de avaliação. 9 linhas atribuíam o erro às maquinações do imperialismo. 5 linhas a, enfim, alguns desvios dos partidos comunistas. E nada mais do que isso. João Amaral e outros propunham, enfim, outras formas de analisar o assunto, como o modo como, digamos, o modelo tinha sido implantado nos países de leste, etc. Sabes que em termos de grelhas de avaliação do futuro, o marxismo e o professor Caramba estão muito pertinho. Sim. Enfim, há algumas coisas que o marxismo tem... encantadoras. Nas quais o marxismo tem acertado, sim. Mas, sim, isso tem muitas delas, mas não previsões. Não. Há algumas. São bons na análise, mas... Este texto que saiu então no século XXI, no jornal Avante, que fala das notáveis realizações da RDA nos plânicos económico, social e cultural. Eu, por acaso, estava a ler um livro sobre... Estivemos lá para comprovar. Estivemos. Eu estava a ler um livro sobre uma destas notáveis realizações que chamava Stasi. Estava a ler. Coincidiu. E quando nós estivemos em Berlim, que eu tentei fazer pisca com Trabant e fiquei com o pisca na mão. Tá bem, mas isso é porque és bruto. O homem... João Miguel, atenção. Aqui eu tenho de intervir em defesa do Trabant e do socialismo real. O homem novo faz o pisca com cuidado e subtileza. E tu vais para lá, bruta, como a neoliberal. Nunca me aconteceu em carros verdadeiramente capitalistas. Não quero dizer mais nada sobre este assunto. Pronto. Farto deste assunto. Brevemente, não há muito mais para dizer. O que é que destaca destas comemorações dos 25 anos das... Eu, se calhar, devia resumir porque é que vem este relambório. É que o PCP, sim, tem tido notáveis realizações. Acho eu, e desempenha um papel importante na democracia portuguesa. Portanto, já não sei se lembram que Melo Antunes... E aqui não estás a agonizar. Não estou. Melo Antunes achava o mesmo que eu, justamente por me ter ouvido dizer isto. E é triste quando... Não precisava, não é? Não precisava disto, sim. Não. Era giro evoluir para outra coisa. A chamada queda do Muro de Berlim evocou aqui as comemorações dos 25 anos da queda verdadeira do Muro de Berlim. Há alguma coisa a destacar, Pedro Mexia, numa frase? Não, sobre as comemorações não queria dizer nada em particular, mas queria dizer uma coisa ainda sobre o PCP, o Partido Comunista chamado português, porque tem uma... Eu louvo duas coisas no Partido Comunista, que é ninguém vai ao engano. Quer dizer, as pessoas sabem o que é o Partido Comunista, e o Partido Comunista tem a vantagem, é um dos raros partidos, talvez o único partido português, em que eles dizem e escrevem aquilo que realmente pensam. Eles, quando defendem um regime, não o defendem só no café, defendem em editoriais. Mas não é verdade. Totalmente.
Porque o problema é que há uma disparidade gigante entre o Avante e, por exemplo, a Assembleia da República. Isso, com certeza. Porque se eles tivessem este tipo de atitudes na Assembleia da República... Não há, basta ver os votos de pesar e coisas desse género, as coisas em que são realmente ideológicas. E o PC, com todas as críticas que se podem ter, ninguém vai ao engano, ninguém pressupõe, e depois ninguém pressupõe uma coisa que não seja verdade sobre aquilo que eles apoiam. E a segunda vantagem é que o PC tem uma postura que é muito vantajosa em relação aos outros partidos, que tem modelos de sociedade, não tem mais do que um, tem vários. Portanto, nós sabemos, historicamente, mas então o que é que era bom? Era Coreia, etc. Nós sabemos, isso é ótimo, porque eu sei lá o que era o CDS. Não faço ideia. Não, isso ninguém sabe, realmente. Pois, exatamente. E, portanto, então admitiste-se que o CDS ainda não executou o seu plano ideológico. O PC tem a vantagem de apoiar... O PC tem a vantagem de apresentar cidades modelo, não é? Por assim dizer. E isso é ótimo. Eu acho que Tavares, uma frase lapidar sobre a chamada queda do Muro de Berlim. Que a morte da história decretada pelo Fukuyama, apesar de tudo, foi manifestamente exagerada, não é? Eu acho que esse é o outro lado, não é? Houve um entusiasmo excessivo também sobre a democracia liberal e o capitalismo. Já estamos outra vez na Guerra Fria. Modelo único. Uma pescadinha de rabo. E aí, a partir daí, eu acho que o 11 de setembro, a questão do fundamentalismo islâmico e depois a própria pressão demográfica sobre a questão do Estado Social fizeram com que a história ainda não acabasse. Mas a história não acabou. Mas aquele modelo, só mesmo o editorialista do Avante é que ainda quer regressar. Exatamente. Mas a propósito da vitória do capitalismo, se calhar vale a pena lembrar que estamos na maior crise desde 1929. Com certeza. O Ricardo Araújo Pereira fica, portanto, ministro do chamado. É o chamado ministro de qualquer coisa. Daqui a pouco tratamos da entrevista de Cavaco Silva ao Expresso e das reações pouco simpáticas por parte do PS. Por agora, o Pedro Mexia declara-se sentimental com Angola. E a que é que se deve esse sentimentalismo, Pedro Mexia? Talvez para acompanhar uma série de reações bastante emotivas em relação a... Algumas jubilatórias. Sim, mas o júbilo tem uma emoção, Carlos Vaz Marques. Eu estava a pôr um tijolo mais nessa construção. De pessoas, algumas têm em geral críticas em relação à posição da Angola e das empresas angolanas, enfim, chamar empresas angolanas é Angola, de facto, já vou voltar a essa distinção. Quer falar da OPA nos negócios portugueses, mas agora quando Isabel dos Santos chegou à frente para poder lançar essa OPA, entretanto já houve alguns recusos, etc., sobre a PT, de repente era Isabel dos Santos que vinha salvar a honra do convento. E era Isabel dos Santos porque, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa aqui na TVI, que era sempre era dos nossos, sempre era uma lusófona, sempre tinha esse lado, nós temos mais a ver com ela do que temos com... Embora ela tenha nascido em Baku. Pronto, mas... Bem lembrado. Mas, primeiro, o capital não tem pátria, como foi lembrado. Como diria Carlos Carlos Marques. Em segundo lugar, a questão se há um mercado aberto, os negócios devem ser feitos por quem apresenta a melhor proposta, etc. Já aqui falámos sobre a questão do suposto interesse estratégico, etc. E, sobretudo, há uma coisa, a questão dos agentes que estão no mercado, não se trata de nós simpatizarmos ou não com a sua origem geográfica ou com... Trata-se simplesmente de uma coisa, trata-se de que os dois principais investidores em Portugal nos últimos anos têm sido Angola e têm sido a China, e as empresas, essas empresas, quer angolanas, quer chinesas, ou são estatais, claramente, no caso da China, ou têm... ligações amplamente documentadas ao Estado angolano e facilidades ligadas ao Estado angolano. Documentadas pela certidão de nascimento. Mas não é só isso. Isso até podia ser só um processo de intenções, porque há empresários, filhos de políticos, etc. Isso não... Agora, nós sabemos
aquilo que nós achamos sobre a China ou sobre Angola não é uma opinião de café, lá está. Há organizações internacionais que estabelecem quais são os países que são livres, quais são os países que são corruptos, quais são os países que são onde o dinheiro influencia de uma forma grande os negócios do Estado. Bom, isso são todos, de certa forma, mas... e, portanto, é só isso que se trata. Quando as pessoas falam de Angola, há sempre pessoas que reagem ou porque isto é uma afirmação racista, ou neocolonialista, ou então é o contrário, porque Angola estamos próximos afetivamente. Se nós estivéssemos a falar de Cabo Verde, suponhamos, imagina que Cabo Verde era um potentado económico. Cabo Verde é uma democracia, não há nada a dizer sobre Cabo Verde. Não tenho nenhum problema com Cabo Verde. Eu não tenho nenhum problema com Angola. Tenho problema com o regime angolano e com as empresas que crescem à sombra do regime angolano. É só disso que se trata. E, portanto, qualquer conversa sentimental à volta disto é uma má conversa. Mas aposto que o sentimental João Miguel Tavares acompanha o professor Marcelo quando ele prefere lusófonos a não falantes desta língua de Camões. Ele polemizou com Francisco Louçã sobre esta matéria. Supões erradamente. Estava a provocá-lo. Eu sou sentimental. Então onde é que está o sentimentalismo? Não nestes, sobretudo porque, de facto, entre dinheiro francês e dinheiro angolano, no nosso gráfico de cleptocracia, eu acho que a França fica melhor em geral do que a Angola. Mas ainda que nós não queiramos sublinhar, porque cada vez isso é menos sublinhado, de facto, é verdade, porque então temos que fazer negócios. Isso é sublinhado por quem tem que o sublinhar por razões. Mas ainda que nós não temos que o sublinhar, não é? Certamente que Isabel dos Santos não é uma má empresária. Ela há de ter muito talento para desempenhar, tendo em conta aquilo que já fez, para desempenhar a sua profissão. Claro. A questão não é essa. Mas ainda que nós não queiramos olhar para a origem do dinheiro, há um pequeno problema, mais uma vez, que é toda a gente está nas tintas para o mercado em Portugal. Toda a gente está nas tintas para o mercado. Isto é da direita à esquerda. A Isabel dos Santos, por acaso ninguém saber, ainda por cima, juntamente com Paulo Azevedo, com a SONAI, é dona de nós. Portanto, nós estamos a defender que, em Portugal, venha a Isabel dos Santos, que é para ficar com a nós, e já agora fique também com a PT. Fique com tudo. Tudo. Não consigo perceber, porque é evidente podem até dizer isso e tal, ela é melhor empresária do que os tipos da Altice. Mas isso não é assim. Evidentemente que isso nem sequer era uma fusão que pudesse ser óbvia. As coisas tinham que ser todas outra vez divididas, porque aquilo nem sequer passava na questão... Sobretudo havia uma narrativa, para usar a famosa expressão, havia uma narrativa de que Portugal estava a ver a sua soberania atacada até que veio a cavalaria angolana que nos salvou a soberania. Quer dizer, isto é de um grotesco ridículo, de um grau grotesco. O dinheiro tem nacionalidade, Ricardo Araújo Pereira? Tem, sim, senhor, tem todas. Isso é a maravilha do dinheiro, é que tem passaportes. Tu achavas que não tinha, mas... Não, tem. Mas passaste a achar que sim. Tem todas. Então, repara, se eu quiser ir aos Estados Unidos, preciso de um visto de permanência e não me dão... Se o meu dinheiro quiser ir, pode ir à vontade e fica lá. Aliás, eu acho que há algum do meu dinheiro que lá está, não está em meu nome. Está em nome de outras pessoas, mas era meu. Aquele era meu. E, no entanto, está em estadia prolongada nos Estados Unidos. Ficámos a saber, portanto, porque é que o Pedro Mexia se diz sentimental com Angola. Enquanto o João Miguel Tavares se confessa mal conspirado. Isso quererá dizer que até nas conspirações estamos a ser austeros, estamos em austeridade? Sim, nem as conspirações medram neste nosso território. Exatamente. Foi uma conspiração mal medrada. Verbo problemático. Quero falar do arquivamento pela Procuradoria-Geral da República daquela denúncia ou suspeita de conspiração avançada pela Ministra da Justiça. Exato. E que nós já, inteligentemente, como é nosso apanágio, já aqui tínhamos torcido o nariz. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República arquivou e disse que não há ali suspeita nenhuma de conspiração. Exatamente. E qual é o problema? O problema é que há arquivamentos e arquivamentos. E aquele foi um arquivamento que tem a velocidade do Usain Bolt. Quer dizer, nós ainda estávamos a ver o que é que a Ministra tinha disto e aquilo já tinha sido arquivado. E não só tinha sido arquivado, como ainda por cima há 2 funcionários que estão em causa cujo nome foi exposto por todos os jornais. Pode reverter a favor da Ministra, quer dizer que a Justiça está mais célere. A Justiça está mais célere, mas nesta vez deu-lhe pouco jeito. Porquê? Porque quer se queira, quer não. E a Ministra foi fazer um ar muito indignado para a Assembleia da República, mas evidentemente ela podia ter escolhido fazer isto de outra forma. E
o que é certo é que aquele inquérito veio exposto em toda a comunicação social, como eu já disse, veio exposto os nomes das pessoas, e ainda por cima, para adornar ainda mais um pouco o caso, parece que os dois diretores que alegadamente acusaram estes dois funcionários, ainda por cima disseram uma coisa ao Ministério e depois foram dizer outra coisa para o Ministério Público. E, portanto, nada disto faz sentido. Nada disto faz sentido. E mesmo a própria reação da Ministra, que depois estava irritadíssima no Parlamento, já ameaçava o pobre Pita Meixa. Não é? Já há muito tempo que eu não via o Pita Meixa. Já ameaçava tirar certidões das declarações dele e tudo isso. É um caso infeliz e que ela deveria ter sido mais prudente, sendo que, e depois toda a semaninha comatou, não é, nesta infelicidade extrema da questão do CEF, que acaba... Já vamos falar da questão do CEF e da Eu questão dos vistos gold, mas antes ainda queria perguntar aqui ao Ricardo Araújo Pereira se não foram os dois elementos da Polícia Judiciária infiltrados no sistema informático da Justiça a fazer quebrar os sítios. Quem foram os culpados? Eu, na altura... É o principal culpado de tudo o que acontece em Portugal. Que as pessoas pensam que é a conspiração. Não é a conspiração. O principal culpado é a incompetência. E lembras-te que eu, na altura própria aqui, disse, atenção, normalmente em Portugal era o que faltava ser preciso sabotar alguma coisa para as coisas correrem mal. Eu disse aqui. Lá está. Eu sou como aquele cronista do Expresso. Não, tu és como aquela irmã, como é que ela se chama? Como a irmã Joaquina. E sou Tu como és aquele como a irmã cronista do Joaquina. Expresso que começa todas as crónicas dizendo, conforme aqui previ, mesmo não tendo previsto nada. A propósito, esse cronista do Expresso, eu li no Expresso esta semana que Devia buscar uma luzinha. aparentemente Egas Muniz precisa de um visto gold. Sabes porquê? Diz o Expresso esta semana. Portugal só ganhou um prémio Nobel, que foi da literatura. Nem na física, nem na medicina, nem na química. Ou seja, Egas Muniz precisava de um visto gold para adquirir a nacionalidade Dias ao menos portuguesa. dizer que não foi o Expresso que disse isso. Foi o Expresso, alguém está do escrito no Expresso. Foi o cronista Miguel Sousa Está Tavares. escrito no Expresso. Verbalizaste. Está escrito no Expresso, desculpem lá. Todas as semanas vêm escritas coisas no Expresso. Bem, Algumas qualidade. Algumas sim, algumas são A boas. Ministra da Justiça tem condições para continuar no cargo A depois Ministra da Justiça respondeu a isso. A Ministra da Mas eu estou Justiça a disse... perguntar ao Pedro Mexia. Mas ela respondeu. Qualquer pessoa que ponha em causa uma instituição deve imediatamente apresentar o seu pedido de demissão. Pronto. Só que isto era sobre os vistos gold. Não sobre uma invenção. Então, Atenção, vamos falar dos vistos gold. Houve, em termos de inventonas, eu gosto de trazer este tema várias vezes. E o vocábulo. Houve uma inventona presidencial que passou incólume, ninguém quer saber disso, e o Presidente foi reeleito. Portanto, as inventonas em Portugal têm uma certa tradição de passar incólume. Entretanto, há um outro caso que está a abalar o Governo, é o caso dos vistos dourados, que já levou à detenção de 11 figuras, algumas delas destacadas no meio da administração pública portuguesa, nomeadamente o Diretor-Geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e que este caso, segundo o Diário de Notícias, também tem o próprio Ministro da Administração Interna sob suspeita. Além da questão judicial, que implicações é que isto pode ter, João Miguel Tavares? Não, claro que isto tem implicações, é inevitável. Políticas tem implicações também. Políticas, primeiro. Aliás, o Jornal de Notícias noticia, passa o pleonasmo, que é inevitável, que o Como o Jornal Ministro Público publica. Exato. O Jornal de Notícias E o noticia... Investiga. O Jornal de Notícias noticia que o Ministro da Administração Interna colocou o lugar à disposição de Passos Coelho, E o que é que Pedro Passos Coelho fez? segurou e disse, não, deixe estar aí onde está. Imaginem, houve um ministro que pôs o lugar à disposição e Pedro Passos Coelho segurou. Bom, Pedro Passos Coelho devia estar no alterofilismo, porque ele é muito bom, ele segura tudo. e então, isto afeta o Ministro? Não, afeta o ministro só no sentido que não... O JN dizia isso. O DN dizia que houve buscas no seu gabinete. Não sei, neste momento ainda, as coisas ainda estão, não sei se toda esta informação é rigorosa, mas o DN dizia que tinha havido buscas no gabinete do ministro. O Correio da Manhã dizia que ele tinha estado também envolvido em alguns das escutas que foram importantes para o processo, também lá estava o ministro. É evidente que isto tem implicações políticas e, independentemente de Miguel Macedo, de qual também nunca ninguém suspeitou, e também não, neste momento parece que não há propriamente razões diretas para suspeitar, no sentido em que terão dito que não há nenhum ministro sob investigação. Agora, existe evidentemente uma decisão política gravíssima, que é a questão dos vistos de gold. Vistos de gold é uma coisa muito fuleira, de país desgraçadinho, como nós, não é? Que em troco de meio milhão de euros anda a distribuir vistos às pessoas, que é uma coisa super duvidosa. Sim, Teve mas tido um grande pode-se sucesso. misturar uma coisa as duas duvidosa coisas, que
quer dizer, pode haver um mecanismo Claro que pode. é um mecanismo Pode, só por o seguinte, aquilo que é contestável, o mas mecanismo é contestável. não tem nada a ver com, evidentemente, Aquilo é contestável. a obrigatoriedade Não só de levar aquilo é a contestável, casos de corrupção. aquilo é altamente fuleiro. Em última análise, provavelmente até devia ser inconstitucional. Mas agora, é verdade que aparentemente já deu 1.000 milhões de euros a Portugal, mas então fizessem aquilo bem, certo? Fizessem aquilo bem, aquilo tinha que ser uma coisa... Tendo em conta todas as reservas que levanta à partida, tinha que ser uma coisa feita de forma absolutamente cristalina e não aparentemente que já houvesse uma longa lista de funcionários ao fim de 2 anos a enriquecer à custa O Ricardo Araújo Pereira, que não é grande adepto dos vistos doirados, Sim. pelo que percebi anteriormente, Conforme aqui previ. junta as duas Mas coisas. aqui- Era inevitável Posso que começar a tratar este como irmão mecanismo... Joaquina? Sim. Era inevitável Não, Carlos, eu acho que não é que o mecanismo inevitável. levasse a casos de corrupção? Eu fiquei surpreendidíssimo. Quem diria que um esquema de compra da nacionalidade através de estratagemas fosse permeável a estratagemas? Eu não estava à espera desta. E às vezes em conversa com a minha empregada, que é brasileira e que teve dificuldade em obter enfim, o visto de residência, eu dizia-lhe, mas porquê que a senhora, se quer o visto de residência, porquê que foi para cá trabalhar? Em vez de fingir que investe adquirindo ficticiamente. E ela olha para mim realmente com um ar de quem diz, é de facto um privilégio eu passar as camisas deste indivíduo. Porque ela percebeu o alcance Enfim. Este caso atinge politicamente Paulo Portas, que é o grande defensor da ideia dos vistos doirados. Sim, quer dizer, atinge o problema. Os vistos tinham problemas mesmo que isto não tivesse acontecido, pelas razões que o João Miguel aqui falou e de que nós já falámos muitas vezes. Esta ideia de atrair investimento e a criação de emprego, a compra de imóveis e tal, tudo isso é bom e traz investimento para o país, mas a ideia da residência e, sobretudo, o estágio final, ao fim dos 6 anos, da nacionalidade ser, de certa forma, adquirível, tem um lado bastante... É compra da nacionalidade. Pronto. E isso é problemático, mesmo que não haja corrupção, porque não é por haver irregularidades. Há um exemplo muito típico, que é o exemplo do antigo rendimento mínimo garantido, rendimento social de inserção. Também há muitos casos de fraude, ou há bastantes casos de fraude nessa matéria, e eu não acompanho as pessoas que dizem que, por haver fraude, nisso deve-se acabar com isso. São coisas perfeitamente separáveis. Agora, o que há é que nós sabemos que isto tem... Muitos destes casos vêm da China. Aliás, já houve um caso que nós aqui falámos de um cidadão chinês. Que era procurado pela Interpol. E, portanto, embora haja uns requisitos sobre o currículo criminal das pessoas que se candidatam a isto, eu acho que os vistos dourados podem criar uma espécie de chuva dourada de casos Foi o Pedro Mexia que disse. criminais. Foi o Pedro Mexia que disse. Atenção, isto... É procurarem na internet. Com imagens. A nacionalidade que o governo... Mas sem as crianças ao pé. Que o governo anda a vender por $500 milhão. Pedro Mexia deu a punchline. Vamos passar não, é só para... Mas é um força. anúncio comercial. Esta sim. nacionalidade que o governo anda a vender por $500 milhão, a mim foi-me oferecida. Eu queria pôr a minha à venda. Se puder ser. Fica esclarecida a razão para o João Miguel Tavares se dizer mal conspirado. O Ricardo Araújo Pereira sente-se hospitalizado. Acontecer-lhe alguma coisa ou é por munição de que possa vir a acontecer? Sim, tendo em conta aquilo que nós temos dito aqui sobre a Ministra das Finanças e tendo em conta aquilo que aparentemente acontece a quem diz coisas desagradáveis sobre a Ministra das Finanças, isto porquê? Pode acontecer. Pode acontecer. Isto vem a propósito de um SMS que o marido da Ministra das Finanças enviou a um jornalista do Diário Económico. Aliás, o marido da Ministra já foi também jornalista do Diário Económico e o SMS tinha este teor. Tu não sabes quem eu sou, metes a minha mulher ao barulho e podes ter a certeza que vais parar ao hospital. Esse é o que podes ler aqui. Não, havia outro ainda. E havia outro. Não. Há 4. Nós Há mais, sim. Tira a minha mulher da equação ou vou-te aos cornos. Exato. E há mais. E há alguns mais. Está bem, mas chegam Vamos chegar por aqui? Sim, o que me intriga é esta ideia de tirar a mulher da equação. Sim, claro. Mas eu sei lá, se ele fosse aos cornos, efetivamente todas as pessoas que metem a mulher dele na equação, estava esgotado. Estava esgotadíssimo. Com milhões de pessoas aqui espancadas. Mas o que é estranho é que o texto original não é um texto ofensivo. Há aqueles textos
que achincalha uma pessoa e que se percebe que as pessoas próximas possam... mas aquilo é um texto normal de crítica à política económica do governo, à política financeira do governo. Não me parece que... Mas havia ali, parece que havia também... Há um historial dentro do Diário Económico, segundo redação. soubemos esta semana, que tem a ver com ele ter sido despromovido, Isto etc. afeta de algum modo a ministra, ou seja, a reputação da ministra, ou o marido é uma entidade autónoma e independente? Eu acho que O depende... marido é uma entidade, acho que parece uma boa definição. A reputação da ministra fica ou não afetada dependendo do tamanho do marido. Se o marido tiver 2,15 metros e pesar 120 quilos, eu acho que a reputação da ministra melhora. Porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de escrever qualquer coisa. Se for uma eleca qualquer, em princípio não. Era isto que eu gostava de ver investigado. Podemos considerar isso mais uma previsão da irmã Joaquina? Podemos, sim, senhor. Enfim, esta coisa de não te mesas com a minha mulher, antigamente era, no liceu era a mãe, não é? Não digas mal da minha mãe, tal. E houve aqui há tempos uma deriva de insultos às tias de dirigentes blocos. Não sei se lembram disto. É a tua tia. Mas é a tua tia. Depois o Santana Lopes disse ao Rosas, fascista é a sua tia. E agora são as mulheres. O que mostra que os laços familiares ainda estão, afinal, vivos. Estão. É um 1-0 para a família. Muito bem. Vamos passar por cima da entrevista Do de Cavaco Cavaco. Silva Vamos. e vamos diretamente dizer. para os decretos. Ora, O bola. Pedro Mexia decreta o Espírito Santo Bom. O Espírito Santo Bom, que não se trata do banco, mas trata-se da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, que, pelos vistos, como era fatal, tendo em conta que estava diretamente ligado ao BES e ao Grupo Espírito Santo, que podia ser uma das vítimas, ainda não está livre, que não seja deste colapso, portanto, resulta de uma coleção particular das mais importantes, e é uma instituição privada que tem tido um papel fundamental nas artes decorativas, na conservação, no restauro, etc. E, portanto, funções que, em alguns casos, poderiam até caber ao Estado, e parece que o Ministério da Cultura, ou a Secretaria de Estado da Cultura, vai, pelo menos, não propriamente manter a Fundação em termos do seu funcionamento, etc., mas, pelo menos, classificar o seu património e não deixar que o trabalho que foi feito vá por água abaixo no meio desta crise, porque seria, do ponto de vista do património português, uma catástrofe. Que o Espírito Santo não seja só uma pomba estúpida. O João Miguel Tavares decreta... Os mails. A pessoa... Alberto Queiro. Exatamente. Alberto Queiro. O João Miguel Tavares decreta tsunami psicoafetivo. Exato, tsunami psicoafetivo. Isto é a propósito do nosso amigo de Gaia. Eu tenho medo se deveria ou não nomeá-lo, porque deu uma entrevista. Foi nomeá-lo, senão as pessoas não sabem quem é. Há mais que uma pessoa em Gaia. ouvi dizer. Luís Filipe Menezes. O Luís, que era Ex-autarca de foi Gaia. ex-autarca, e que hoje em dia posa em revistas cor-de-rosa em lindas piscinas com a sua nova companheira, e o problema é que depois as pessoas perguntam: As mas piscinas esta são casa lindas. e esta A piscina... nova companheira não tem direito a adjetivo. O assinto deste menino. Não, o problema é que ele depois veio dar uma entrevista para o Porto Canal, onde classificou tudo o que lhe está a acontecer como um tsunami psicoafetivo. As acusações de... As acusações. Não, e é para decretar, é para as também. pessoas agora saberem que o novo sinónimo de investigação jornalística ao património suspeito destes políticos, agora hoje em dia é um tsunami psicoafetivo. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta 6-6. 6-6. Isso é um empate num jogo de hóquei em patins? Não, é uma espécie de novo número da besta, que é o... Isso não é 6-6-6? Está bem, mas aqui não há... É uma crise, percentagem. é É uma percentagem. Só se o governo quisesse privatizar 666% da TAP, Isso era vontade imenso. não lhes falta, atenção. Vontade Isso era não lhes imenso. falta. É uma pena, eles devem ter pena de que as empresas tenham apenas 100% para privatizar. Então a TAP vai ser privatizada a 66%, 66%, 66%, sim. Eu privatizo em tudo, é o que eu digo. e é o número da besta, É, por exemplo, mas mais magrinha. um pouco mais. Pronto, Posso está só uma nota final sobre o Ministro da Economia? Breve. Apesar de tudo, é que a semana passada nós fizemos aqui pouco do Ministro da Economia, mas eu queria identificar-me com ele num ponto, que é, realmente, quando nós estamos embrenhados numa discussão, sobretudo, a minha, não discuto com ninguém a não ser em casa, e portanto em discussões conjugais acontece-me aquilo, da gente dizer, olha, esta semana é a terceira vez que eu vou pôr o lixo lá fora e... Atenção! Só a última palavra é que se canta, Sr. Ministro. Se a gente começa a cantar muito cedo, foi o erro dele. Foi começar, olha, que já é a terceira
vez esta semana. É isso. Ele queria trazer a guitarra. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. O Henrique Novo Pereira Governo que Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.